atleta do século, rei do futebol, maior de todos os tempos. Não faltam palavras para descrever um atleta que superou os limites do esporte e se tornou uma das pessoas mais conhecidas do planeta, um ícone por si só. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, em São Paulo. O rei estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo e lutava contra um câncer de cólon. Vindo de uma época em que imagens de jogos eram por vezes difíceis de se conseguir, Pelé se perpetuou nas memórias de bilhões de pessoas. Nos cinemas ou na TV, em preto e branco ou em cores, os gols e comemorações pelo Santos, pelo Cosmos e pela seleção simbolizaram a essência do futebol, criando uma associação duradoura entre o Brasil e o esporte mais popular do planeta. A ideia de Brasil, país do futebol, não existiria sem Pelé. Os que conhecem, os que sabem, agora correu de paradinha, Mas ele não era um ícone só do esporte. Pelé esteve ao lado das pessoas mais poderosas do planeta, e sua fama teria, segundo uma conhecida história, parado até mesmo uma guerra. As questões sociais e políticas também sempre estiveram a seu lado, embora tenham causado, por vezes, alguma controvérsia. E o Reagan uma vez falou que ele foi cumprimentar, foi se apresentar ao Pelé e falou: eu sou Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar, que o seu Pelé todo mundo conhece. Neste é o ponto em que homenageamos aquele que, mais do que um jogador, foi um dos nomes mais importantes da história do Brasil. Vamos conversar com o editor de esportes do Globo, Thales Machado. Eu sou Felipe Barini e este episódio é dedicado ao Rei Pelé. Thales Machado, você no seu texto hoje no Jornal Globo, você questionou um pouco o que ele significou não só para o futebol. Dá para dizer que ele ultrapassou os limites do esporte? Oi, Barini, um prazer falar contigo, apesar da situação, né? A gente está gravando aqui um pouco antes de 2 horas da notícia, né? E a gente no jornalismo esportivo, a gente sempre teve essa expectativa sobre como seria esse dia, né? Como seria o dia o dia que Pelé morrer, né? E de fato ainda parece um pouco fora da caixinha, assim, um pouco surreal, assim. Uma presença muito grande, né? Uma presença grande não só no esporte, mas fora dele também. Um cara que ajudou a construir, de certa forma, a identidade brasileira. E é isso que no obituário, ali no primeiro texto, que anuncia a morte do Pelé, que eu tentei fazer um questionamento, né? Como é a maneira mais certa de noticiar a morte do Pelé? Morreu o maior atleta de todos os tempos, aí a gente já ultrapassa um pouco a fronteira do futebol, ainda que haja discussão, ainda que algumas pessoas abram essa discussão se algum futebolista superou Pelé em campo. Talvez tenha morrido o maior atleta de todos os tempos, desde que pelo menos a gente passou a se divertir com o esporte, desde que o esporte virou esse fenômeno social coletivo, assim. É difícil pensar alguém que brilhou, que significou tanto quanto o Pelé. Mas se a gente sair, né, pular fora dessa esfera do esporte, a gente passa a pensar, talvez morreu o maior brasileiro de todos os tempos? Pode ser. Assim, a gente não tem no Brasil, na história do Brasil, alguém com talvez tanta relevância internacional, né? Para talvez decidir quem é o maior brasileiro de todos os tempos, a gente precisa entender o impacto que ele tem fora do país e não só dentro. E a gente não tem um político, assim como, sei lá, a Inglaterra teve o Churchill, por exemplo, que é um cara que consegue pegar uma guerra mundial e ser relevante em cima disso. Mas a gente tem dentro do esporte um sujeito que por muito tempo foi inquestionável o maior de todos os tempos, para muita gente, para quem viu principalmente, segue sendo. E dentro do Brasil próprio, ele formou uma identidade nacional, um primeiro grande, apesar de a gente ter outras, a Bossa Nova, Carmen Miranda, outras figuras ali que apareceram no mundo até antes dele, o Brasil se formou um pouco nesses 3 títulos que ele ganhou, né? E aí no esporte, se a gente for falar de 3 títulos, né? A Copa do Mundo muito provavelmente vai fazer 100 anos em 2030, com só Pelé tendo conquistado 3 títulos, né? 58, 62 e 70.
Eu queria bater um pouquinho nessa tecla, você levantou da construção. Qual seria o papel do Pelé na construção dessa imagem do Brasil, dessa marca Brasil? Qual a parcela dele? Uma parcela grande, né? Sim, se a gente for pensar numa sociedade brasileira que ainda, né, a gente tá falando aqui da data da morte do Pelé em 2022, que ainda não tem dificuldade de superar uma herança escravocrata, um passado de escravidão, de desigualdade social e desigualdade racial muito grande. Se a gente for pensar no que o Nelson Rodrigues chamava da síndrome do vira-lata, né, do Brasil se sentir um pouco inferior aos europeus, principalmente, de uma elite que sempre, na primeira metade do século XX, sempre quis copiar muito as influências europeias, o Brasil se mostra melhor do mundo em alguma coisa, de forma incontestável, pelos pés do Pelé, né? Pela primeira vez em 1958, que não foi só um título mundial, né? A gente, principalmente a geração mais nova, tenta entender o que é ganhar um campeonato. Não foi só ganhar um campeonato, né? Foi espantar o mundo. O Pelé não é eleito o melhor daquela Copa por uma burocracia, né? Porque a grande verdade é que com 17 anos, gol dando chapéu em final, espantando o mundo, numa época em que era possível você assistir uma Copa do Mundo e desconhecer por completo aquele atleta que seria o craque, né? A gente não está falando de uma época tão globalizada que a gente tem acesso aos campeonatos do mundo inteiro. Então era um menino de 17 anos que era pouco conhecido até um ano atrás, até 2 anos atrás, não tinha nem vestido a camisa da seleção brasileira, e menor de idade faz isso e não para por aí, né? Ele mantém uma realeza, né, para falar ali desse apelido que pegou, ele mantém uma realeza por muito tempo no futebol, e sai dessa história das Copas de forma muito triunfante em 1970. Então, o Brasil passa a ser um pouquinho mais de Brasil ali, né? Eu acho que tudo que se entende pelo nosso futebol, por ter um herói, um grande herói nacional ali, um herói negro, acho que é muito importante ressaltar isso. O Pelé ajuda o Brasil a se reencontrar com ele próprio nessa época. E eu acho que a formação de uma identidade nacional, que é algo que parece simples, porque a gente tem mas há países, há nações do mundo já com alguma idade que não tem. E a gente não só tem, como a gente tem um ser humano, uma pessoa que ajudou a formar, que a gente pode colocar muita coisa de forma simbólica ali nele. Boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente agora, inclusive nós dois, a gente não viu o Pelé jogar. A gente viu, talvez a gente lembre daquele amistoso de 50 anos de idade que ele jogou nos anos 90, se não me engano. Mas por que a imagem do Pelé, rei do futebol, como que ela se perpetuou, mesmo sem o mecanismo de tecnologia que a gente tem hoje, apenas com base no boca a boca, na fama que ele criou? Como que essa imagem dele permanece até hoje desse jeito? Marina, eu gosto muito para entender esses grandes fenômenos, assim, pensar com a cabeça infantil, pensar com a cabeça de criança, assim, e entender quais as imagens do Pelé na minha infância, especificamente, fizeram eu começar a entender do que se tratava. E aí, para mim, é especial porque eu sou tricordiano, como Pelé. Eu nasci em Três Corações, sul de Minas. Sou mineiro, já moro há algum tempo no Rio, mas eu nasci na mesma cidade que ele e ele só passou 2 anos da vida lá, né? Depois ele mudou para Bauru, mas mesmo assim, eu convivi com uma praça do Pelé no centro da cidade. Hoje tem uma estátua lá, tem toda uma questão polêmica na cidade, que algumas pessoas acham que ele deveria ter dado mais atenção para a cidade e tudo mais. Ele sempre repetia que era de Três Corações, principalmente em comentários ali de jogos mais nervosos, né? Mas eu sempre, na minha vida toda, desde criança até hoje, quando eu falo de onde eu sou, as pessoas falam, terra do Pelé. Então, era muito impressionante para mim isso, muito novinho, porque eu falava, todo mundo conhece esse cara que nasceu onde eu nasci. Então, eu comecei a ter uma certa percepção. Depois eu lembro, de ainda muito novo também, de uma entrevista do Pedro Bial, que o Pedro Bial contando que em qualquer lugar do mundo onde ele se sentiu ameaçado de alguma forma, ele falava do Pelé. Então, em guerra, eventualmente cobertura de guerra, ele falava que era do Brasil, do Pelé, e todo mundo reconhecia o Pelé. Então, você começa a entender que vai além do futebol. As pessoas falam muito que o Pelé não tem tanta documentação assim, e de fato há algumas falhas. O gol mais bonito dele contra o Juventus da Rua Javari em São Paulo, de fato não existe, né? Não existe um filme desse gol. Mas tem muita coisa, né? Muita coisa e um esforço muito grande. Eu destaco especificamente o filme Pelé Eterno, que para mim é um filme que dá para você entender a magia dentro de campo do Pelé. Esse filme é brilhante nesse sentido. E a gente via que ali estava realmente nascendo o maior jogador de futebol de todos os tempos. Porque não é que o Pelé faça a diferença. O Pelé foi a diferença.
E tem muita coisa. Hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem, dá pra ver o jogo inteiro do Pelé. Dá pra você, inclusive, aprender sobre o Pelé e sobre o futebol. Por que o futebol era diferente? Por que não dá pra comparar direito algumas coisas, como algumas pessoas fazem, de querer comparar adversários e tal. O futebol mudou muito. Mas essa magia dele vem além do futebol, vem das histórias, que tem um pouco de verdade, às vezes um pouco de lenda, também como são as histórias antigas, como a história que ele parou uma guerra na Nigéria, porque foi jogar lá, da própria história de como ele era atração. E eu acho que muito disso vem daquilo que a gente estava falando na outra pergunta, desse orgulho brasileiro, né? Acho que ninguém foi tão grande no Brasil quanto o Pelé, e por isso essa memória é muito cultivada, às vezes menos do que deveria, mas eu acho que a partir desse momento agora, que a gente vai viver com a pós-morte do Pelé, o Brasil tem que cuidar dessa memória como o Pelé cuidou da bola, né? Como o Pelé cuidou do futebol. Você tem uma história favorita do Pelé? Como tricordiano eu tenho algumas, já dessa coisa dele estar lá, entendeu? Ele visitar de vez em quando a cidade. Isso, por exemplo, eu tenho... aí outra memória infantil, né? Tem um restaurante da cidade, uns restaurantes famosos da cidade, uns italianos lá, que eles tinham uma cópia autenticada da certidão de nascimento do Pelé. Aquilo ali pra mim era uma coisa incrível, assim, de poder, eu às vezes pedia pra ir jantar, almoçar com meus pais lá só pra ver de novo aquilo lá. E ele na última vez que esteve na cidade, fizeram um trabalho muito bacana, inclusive com o Hans Donner, que trabalhou muito em novelas da Globo e tudo mais, que fizeram a reconstrução da casa dele, da casa onde ele nasceu, no mesmo lugar, e fizeram a casa como era a casa ali em 1940. Aos 3 anos de idade, Pelé deixou a casa quando a família foi morar em São Lourenço, a 70 quilômetros daqui. Quase 7 décadas depois, o reencontro do rei com suas origens, com suas raízes. O Pelé é do mundo inteiro, mas o Edson não. Ele pertence a esse cantinho de 3 corações. E de tudo que ele lembra de muito pouca coisa, né? Ele lembra mais de fotos, principalmente porque ele saiu muito novo dali. De tudo que ele poderia chamar a atenção dele, o berço, a cama, a mesa onde o rádio, onde o pai dele escutava rádio e tudo mais, ele se espantou com a jabuticabeira, foi onde veio a memória dele, assim. Então você vê um cara com tanta coisa, né, que viu tanta coisa, assim, ele mostrou essa coisinha mineira, assim, de ter uma jabuticabeira no quintal. Outra coisa que eu me lembrei agora, assim, é uma história que meu avô me contava bastante, assim, que é aquela história de vô, né? Meu avô já não é vivo há muito tempo. Mas é aquela história de vô que eu queria que meu avô fosse vivo para perguntar, vô, era verdade mesmo? Porque aquela história com cara de mentira, mas se for verdade é muito boa. E meu avô jogava jogava no juvenil do time de Três Corações, né? Que é o Atlético Três Corações. E fazia, às vezes, dupla de zaga com um cara já veterano que era o pai do Pelé, o seu Dondinho, que jogava na zaga. E aí, um dia num treinamento, meu avô acabou por fazer uma jogada legal lá, uma jogada boa, e dizia meu avô que o Dondinho, o pai do Pelé, virou pra ele e falou: pô, garoto, você um dia ainda vai ser o melhor jogador do mundo. E aí acabou sendo filho do cara, né? Mas é aquela história com cara de mentira, mas que eu tenho um carinho por ela. Em todos esses lugares que eu passo, em todos os lugares do mundo, o que eu procuro fazer é mostrar pro povo que eu nasci em Três Corações. Hoje a gente tá lembrando muito do que o Pelé significou pra gente, mas você acha que a gente entendeu direito o que foi o Pelé, ou a gente vai demorar um tempo ainda pra entender exatamente o que foi Pelé, tanto esportivamente quanto humanamente? Eu acho que, no geral, a gente não entendeu, não. Acho que a memória do Pelé, assim, ficou um pouco conturbada, assim, eu diria, por alguns episódios de vida pessoal dele, um jeito específico também do Brasil lidar com seus ídolos, né, que às vezes não é tão fanática, como, por exemplo, eu acho que esse dia da morte do Maradona, que foi há 3 anos na Argentina, a Argentina vive um pouquinho mais de paixão, mas agora com ele morto, eu acho que isso tende a crescer, tende a ter uma valorização maior, entendeu tudo que ele fez. A própria fase ruim da seleção brasileira em Copas, né? A gente acabou de viver a 5ª Copa de eliminação seguida, vamos bater o recorde, igualar o recorde novamente de mais tempo sem Copa. No futebol especificamente, vai mostrar pra gente o quão ele foi importante, né? A gente tira tanta onda do Brasil pentacampeão e 60% desses títulos tiveram Pelé em campo, e 2 deles com um protagonismo muito maior do que o normal, um protagonismo maior do que, se a gente for pensar, Messi e Mbappé em 2018 em Argentina e França.
E acho que no geral também, fora o que ele significou para o Brasil e tudo mais, acho que a gente vai ouvir falar muito de Pelé ainda. O Pelé, ele falou uma vez que Pelé era perfeito, mas o Edson não. Até que ponto você acha que os episódios envolvendo o Edson e não o Pelé, eles afetaram um pouco a imagem dele dentro do Brasil, não fora? Eu acho que assim, acho que afetaram um pouco, mas e obviamente essa é uma hora muito delicada pra gente falar disso, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver com isso que eu falei de como o brasileiro lida com seus ídolos. Tem o fato também de alguns episódios polêmicos serem super valorizados, principalmente pelos temas que eles envolvem, né? Mas há também, nesse momento, um revisionismo histórico com algumas coisas, né? Obviamente tem uma coisa muito, muito grave ali em cima da história do Pelé, que é o não reconhecimento da filha, uma filha que morreu de câncer, inclusive, apesar de que as notícias ontem diziam que logo no leito de morte ali, os netos dela, que essa filha já morreu, estavam no hospital com ele, então na vida pessoal ali pode ter tido alguma reconciliação com a família, que eu não tenho essa informação. Mas outras coisas, por exemplo, há uma revisão um pouco histórica do que aconteceu. Alguns biógrafos do Pelé, assim, vêm falando, por exemplo, acusou-se muito o Pelé de ser a favor da ditadura militar, de apoiar o regime militar no Brasil. Uma nova visão, assim, mostra que era um cara um pouco apolítico, na verdade, que não era um crítico da ditadura, mas estava muito longe de ser um apoiador. Viralizou recentemente uma foto dele com a camisa do Brasil, escrito Direta Já, o movimento que ele apoiou. O Pelé é um produto de marketing, e ele sabia que ele tinha se transformado num produto de marketing. Talvez o primeiro grande jogador a ter se transformado num produto de marketing. E dentro dessa realidade, naquela época específica, ele tinha uma noção que posições extremadas não faziam bem. Então, a gente viu um Pelé mais neutro durante a vida, principalmente de atleta aí no começo do pós-carreira ali, e foi se modificando ao longo do tempo. Por exemplo, em 1994, o Pelé assume o Ministério do Esporte no governo FHC e dá um discurso que incomoda a elite política de Brasília ao pedir para que negros votassem em negros. Em 1994, a gente está falando de uma época em que isso não era tão comum. Com o tempo passando, com as redes sociais, com o contrário, hoje é o contrário, né? Hoje, atletas que se posicionam, muitas vezes, a depender, claro, do posicionamento, são valorizados por isso. E o Pelé, ele acabou por exemplo, ele apoiou o movimento dos Black Lives Matter depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, ele fez um post específico para isso. Então há uma revisão sobre alguns pontos, como também há uma revisão sobre a luta dele contra o racismo especificamente. Que muita gente acusa ele de não ter participado, mas ele chegou a falar agora, no final da vida, principalmente, sobre os episódios de racismo que sofreu, teve esse apoio especificamente no episódio do George Floyd. Toda a vida usou a sua voz para falar e deu o recado mais importante de todos. Love! Love! Então, há também as maneiras como a gente escolhe contar a história, né? A gente, inclusive por uma matéria durante os 80 anos dele, entrevistou uma dessas biógrafas que falou uma frase que eu acho muito interessante, que a gente não pode analisar o Pelé só de acordo com seus posicionamentos, e sim o Pelé de acordo com a história, né? Porque os 82 anos de vida dele são 82 anos que a história passou também. Então o Pelé é um homem negro, um mito, e todas as complexidades que envolvem ser um homem negro no Brasil e ser um mito no Brasil também. Ou seja, ele foi vivendo de acordo com essas complexidades e, de certa forma, foi se adaptando a elas, né? Como a gente viu pelo posicionamento do Black Lives Matter. Isso. Ele acaba por se adaptar ali, porque ele é um personagem da história também, né? Ele vive junto com a história. O Pelé não foi o mesmo durante toda uma época. E, assim, eu uso muito a questão do Maradona, né? Ele e o Maradona, talvez a gente hoje vive a comparação mais com o Messi, mas o Maradona foi o grande, entre aspas, rival histórico dele, porque foi comparado por mais tempo. Eles começaram com muito amigos, né, quando o Maradona surgiu, ali, principalmente depois da Copa de 82, aí o Maradona faz a Copa que faz em 86, e o Pelé, e começam a comparar mais. Quando surge essa comparação, eles chegam a trocar rusgas ali. O Pelé, por exemplo, o Maradona acusa o Pelé de ser muito próximo aos cartolas da FIFA. O Pelé, por outro lado, fala que o Maradona era um mau exemplo por conta da dependência química do Maradona, que era uma notícia pública, e ao mesmo tempo, sendo bom ou mau exemplo, era uma doença, né, uma questão de saúde. No final da vida, os dois terminam a vida, se a gente for pegar agora, parece que é distante a morte dos dois, né? Daqui a 20 anos, a gente vai lembrar de uma época em que morreu Pelé e Maradona.
no final da vida eles ficam em paz, talvez em paz porque rei e Deus, né, o Pelé é conhecido como rei, o Maradona é conhecido como Deus ali na Argentina, entenderam que até eles, né, mitos do futebol, grandes homens que passaram que são falhos e praticaram coisas ruins e coisas boas na vida, mas dentro de campo foram muito mais gols do que bola na trave dos dois, do Pelé um pouco mais. Tem até aquele programa do Maradona, que os dois ficam fazendo toque de cabeça, né? Que aquela imagem ficou até marcada. Não sei se Maradona fez outros episódios. Acho que aquele episódio já marcou de vez. O escritor Guilhermo Blanco acompanhava Maradona na juventude, quando ouviu daquele garoto um pedido especial. E ele me faz uma confissão no meio da nota. Ele me fez uma confissão no meio de uma entrevista. Um dos meus sonhos é conhecer Pelé. Você levantou Maradona e a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo. E uma Copa do Mundo que ela foi marcada pela vitória do Messi, que é um dos maiores jogadores da história, e pelo bom desempenho do Mbappé, que promete entrar para esse panteão. Qual o significado simbólico que você vê o Pelé ele ir para outro plano, tão perto de uma Copa do Mundo que glorificou dois grandes nomes do futebol? Eu até escrevo também outro texto que está hoje no Globo, sobre isso especificamente, assim, como o Pelé, como eu escrevi o texto já alguns dias atrás, estava mais próximo ainda. Foram 10 dias, né, de distância entre a final da Copa do Mundo, que finalmente consagrou o Messi, e a morte do Pelé. Parece que o Pelé abre um pouco o espaço para discussão, né? Quando o Messi ganha a Copa do Mundo é óbvio e é justo que se abra a discussão para entender se chegou a superar, a igualar Pelé, e logo depois se fecha, né? Porque a partir desde ontem, né? E a partir de hoje, o primeiro dia após a morte do Pelé, a gente vai ver muita coisa e muita gente vai se espantar, muita gente vai conhecer, muita gente vai relembrar. Então muita gente vai talvez fechar esse debate, né? Entender que o Pelé talvez esteja um nível a mais. Eu, particularmente, e a gente está inclusive fechando essa visão que não é só minha, né, ali dentro das publicações do jornal, eu acho que o futebol é muito diferente. O Pelé jogou em quase uma outra nova ordem do futebol mundial. O Pelé, tudo mudou no futebol de lá para cá. Mudou os campeonatos, a Libertadores e a Champions League hoje tem uma importância completamente diferente, variaram durante esses anos entre o que o Pelé jogou e hoje. A relação das torcidas mudou, a relação dos jogadores com os clubes, a relação dos jogadores sul-americanos com a Europa, tudo isso mudou. O jeito de consumir, o jeito de assistir futebol, tudo isso mudou. A única coisa que se mantém intacta de lá para hoje, para mim, é a importância da Copa do Mundo. A importância que os jogadores dão, que as seleções dão, a importância desse torneio que acontece de 4 em 4 anos, e talvez por isso ele encontre uma fenda no tempo aí, eu acho. Ele consegue ser comparado o que aconteceu em 1958 com o que aconteceu em 2018. E aí, nessa comparação, eu tenho uma posição muito copista nesse quesito, né? É nessa comparação que eu consigo ter. É onde eu consigo realmente comparar Pelé e Messi, assim. E ainda que o futebol seja, muitas vezes, objeto do acaso, que a Argentina poderia ter caído nos pênaltis contra a Holanda, poderia não ter tomado aquele gol em 2014 e o Messi já ser campeão do mundo no Maracanã, ainda assim, eu acho que a diferença é brutal. Assim. O Pelé jogou 4 Copas, ganhou 3. O Messi precisou de 5 Copas para ganhar uma. O Pelé fez gol em 2 finais de Copa do Mundo, conseguiu chegar lá. Ele não jogou direito em 1962 e 1966, porque foi caçado em campo pelos zagueiros e consegue superar isso para brilhar de forma inimaginável em 1970. Então eu acho que assim, o que ganha essa discussão é a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é importante. A gente acabou de ver o quanto a Copa do Mundo parece outra coisa dentro do futebol do que a gente vive, justamente porque eu acho que ela é o ponto de comparação que dá pra gente, pelo menos, levantar esse debate, que é gostoso, né? Não é um debate que precisa ser raivoso, né? Thales, só pra terminar, você tem um gol favorito do Pelé? Tenho. É o gol na final da Copa de 58, de chapéu no zagueiro sueco. Porque aquele gol ali, para além da brincadeira do futebol brasileiro colocado ali, é muita coisa, assim, é o choro depois da comemoração, pulando, é o fato de ser uma final de Copa do Mundo, é principalmente o fato de ser de um menino de 17 anos brincando num torneio que até então parecia só para adultos, na Suécia, na primeira vez que uma seleção sul-americana foi, na primeira e única vez, né, que uma seleção sul-americana foi à Europa e conseguiu ganhar. Aquele gol para mim ali tem uma simbologia muito importante. Toca a pelota para frente, recupera Nilton Santos, levanta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou, gol do Brasil, Pelé! E eu tenho uma assistência favorita também, que também é o que fecha a participação do Pelé em Copas, que é aquele passe para o Carlos Alberto Torres, no que é o gol mais bonito da história das Copas para mim.
Bola entregue na direção de Clodoaldo. Dribla 1, dribla 2. É o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Rivelino. Rivelino para Jair. Correu pela ponta esquerda, fraiu Paquete, passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos Alberto está livre. Correu, Carlinhos, atirou. Gol! Thales Machado, muito obrigado. Bom trabalho para você. Valeu, Felipe. Obrigado e vida longa à memória do rei agora. Este foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio especial em homenagem ao Rei Pelé foi da Júlia Pina e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais.